Olá, queridos irmãos, vamos compartilhar agora com vocês a história de um grupo de irmãos aqui em Porto Alegre que criou um projeto chamado Tá na Mesa, com o objetivo de proporcionar aos moradores em situação de rua não somente roupas e alimentos, mas um tempo sentado à mesa para repartir o Evangelho e expressar o amor de Cristo. Confere aqui. Eu quero voltar para a Tua presença. Amém. Eu quero receber a vida eterna que está em Ti. Obrigado. Deus, eu te agradeço demais pela vida de cada um que está reunido aqui, Pai. Os receba na Tua presença, Pai. Que eles possam estar sendo escritos no livro da vida, Deus. E que o Senhor possa estar os abençoando de uma maneira sobrenatural, de uma maneira surreal, Deus. Que o Senhor possa estar os amando. O Tá na Mesa surgiu assim realmente um sonho do coração de Deus que a gente teve o privilégio de viver no centro, no dia 25 de dezembro aí, do ano passado. E assim, desde que eu me entreguei para Jesus, nasceu em mim assim uma vontade, um desejo de compartilhar Ele com as pessoas à minha volta, sabe? Isso inclui todas as pessoas, inclusive as pessoas em situação de rua. E enquanto mais eu ia me relacionando com elas, mais eu ia conhecendo o coração delas, eu vi que a gente tem duas responsabilidades com as pessoas em situação de rua, que é o espiritual, que sempre vai ser o principal, isso sempre vai ser o nosso foco, objetivo, mas a gente também tem uma responsabilidade social com eles. E esse lado social a gente tem que trazer de volta a dignidade para eles. Eu creio que essa é uma tarefa da igreja, trazer a dignidade de volta a essas pessoas. E então, eu fui vendo e conhecendo esses caras e percebendo que as ações que já existem, muitas vezes a gente só entrega um alimento para essas pessoas, troca uma palavra e vai embora, sabe? Ou tira uma camisa de um saco, entrega para esse cara e depois vai. E então a ideia era fazer algo diferente, realmente que a igreja de Cristo saísse às ruas para ter um tempo intencional de mesa com esses caras, assim como a gente tem nas nossas casas, assim como eu tenho com a minha família. E eu creio num dia tão especial como o dia 25 de dezembro é para todos nós, eu entendi que era um momento especial e ideal para a gente ter um tempo de mesa com esses caras. Então o Tá na Mesa surgiu realmente com essa ideia de levar a Cristo, mas também de realmente trazer a identidade dessa pessoa de volta, de chamar o cara pelo nome e falar: João, eu vim aqui te conhecer, cara, eu vim aqui por ti, eu vim realmente compartilhar Cristo para ti, cara. Então essa foi a ideia de Tá na Mesa, é realmente trazer Cristo e trazer dignidade a essa pessoa. Como foi essa experiência no dia? Cara, Supriu as expectativas? Foi sobrenatural, assim, supriu de uma forma que, assim, realmente absurda, porque quando a gente foi fazer, a gente fez um orçamento, a gente se preparou tudo financeiramente, eu tinha ido no centro algumas vezes, panfleteei, a gente preparou uns panfletos avisando o que ia acontecer no dia 25 de dezembro, fui conversando com os caras na situação de rua, fui conversando com cada um deles, assim, que eu fui encontrando na rua, dizendo para ele o que ia acontecer no dia 25, e daí eles já falavam: pô, cara, que legal, vai ter um outro projeto que vai acontecer também. Daí eu fui vendo, assim, que aonde a gente ia fazer, em torno de 60 pessoas iriam estar ali. A gente chutou, a gente trabalhou com essa meta, de 60 a 70 pessoas que a gente ia encontrar. Então a gente foi no mercado, a gente realmente se preparou para isso, comprou os alimentos, os objetos, a gente realmente queria uma mesa bem decorada, uma mesa bonita para eles. Eram os pratos onde a gente não ia dar para eles e eles iam sentar, não, eles iam sentar em primeiro lugar e a gente levaria os pratos para eles comerem na mesa. Esse é o nosso objetivo, a gente ia levar até eles, é como um restaurante nas ruas. Então a gente se preparou para servir de 60 a 70 pessoas. E, cara, do início ao fim, Deus nos surpreendeu, enviando mais do que, cara, o dobro que a gente estava esperando, sabe? E as pessoas ainda repetiram e Deus não permitiu que ninguém saísse lá com fome ainda. Porque, assim, cara, realmente a gente crê que a gente experimentou um milagre naquela noite, porque Deus multiplicou aqueles alimentos, sabe? Assim, a gente estava lá no mercado, a gente viu o que a gente comprou, sabe? A gente sabe os alimentos que as pessoas doaram. E ainda assim, para mais do que o dobro do esperado, Deus não permitiu não faltar nada para ninguém, sabe? Foi realmente sobrenatural o que a gente viu. Era coisa de eu chegar pela manhã e ligar para a Raíssa e falar: acho que não vai vir ninguém. E daí, quando a Raíssa chegou perto do meio-dia, cara, a fila estava enorme, de eu olhar para o Cassiano e falar: Cássio, o que eu faço? E ele fala: vai, sabe? Porque é realmente, eu não tenho explicação, cara, é Deus agindo, sabe? Eu creio que quando Deus enxerga jovens com o coração disposto a fazer, Ele só fala: cara, deixa o resto comigo. Se tu tá disposto, deixa o resto comigo. E a gente foi fazendo isso, foi deixando o resto com Ele. E foi muito especial porque realmente foi assim, algo vindo do coração de Deus pra gente poder experimentar, sabe? Um pedacinho do céu desceu ali e a gente pôde viver todas aquelas experiências que a gente viveu naquele dia. Foi algo sobrenatural, assim. Nesse dia, assim, pessoalmente, o que te tocou? Jesus, a palavra diz que Jesus viu as multidões e se compadeceu, né?
Então, às vezes, a gente precisa ver para se compadecer. Não é dentro da igreja sentado, não é? Ou no nosso grupo de amigos. Como foi para te ver aquelas multidões ali necessitadas? Eu nunca tinha tido um contato tão grande assim com pessoas em situação de rua. Tive contatos pequenos, mas não com muitas pessoas em ações tão grandes assim. Mas teve uma situação em específico que me chamou muita atenção. Foi de uma mulher e a gente estava conversando, estava sentada com ela e ela perguntou, né, vocês não são daqui? E eu falei, não, nós somos daqui de Porto Alegre e tal. Ela falou, não, vocês não são daqui, vocês estão nos tratando como pessoas, vocês estão cuidando da gente. E aquilo, nossa, quebrou meu coração, né? O que eu ia responder para ela? Poxa, estou te amando como Jesus te ama. Mas o fato dela falar, vocês estão nos tratando como pessoas, estão olhando para nós, nos cuidando, aquilo mexeu muito comigo, né? E é algo que a gente está muito acostumado no nosso dia a dia, a gente é tratado como pessoas, né? A gente se refere aos outros como pessoas, a gente cuida dos outros na igreja, na bolha que a gente vive dentro da igreja, a gente está acostumado com isso, né? Mas quando a gente sai para a rua e quando a gente olha para aquelas pessoas e ama elas, e com o mínimo que seja, né? Só de olhar no olho delas e conversar com elas, aquilo já faz diferença. Então, quando isso chega para nós, de um feedback deles, assim, de estar sentindo, de estar constrangido com amor, acho que aquilo nos constrange também, né? Acho que eu me senti muito amada naquele dia também, não só por Deus, mas por aquelas pessoas, né? Por estar podendo viver com elas naquele momento. O que eu queria saber de ti é lá naquele momento, Cassiano, que disseram que estava tudo preparado para 60 pessoas e foi 100, né? E tudo foi suprido. Como foi naquele momento ver a mão de Deus, né? Suprindo cada necessidade, né? Cada coração sendo tocado? Como foi essa experiência lá para ti? Então, foi incrível porque a gente pôde ver não somente na questão da comida, mas também na questão das vestimentas ali, né? A gente teve um menininho, né? Era uma criança, eu acho que devia ter lá seus 7, 8 anos. Tanto é que naquele dia era aniversário dele. Então, foi um momento incrível, né? Que a gente cantou parabéns para ele, né? E a gente pôde também atender a necessidade daquela criança, né? Então, eu não sei como tinha roupa para aquele menino, né? A gente pôde calçar os pés dele ali, ele estava com o tênis completamente destruído, as meias dele já nem, todos os dedinhos do pé aparecendo. Então, poder entregar para ele um sapato, né? Um tênis ali, um calçado mais confortável, né? Que aquilo dali foi interessante, porque eu nem imaginava que tinha um calçado para uma criança de 7 anos. Então, nesses pequenos detalhes, a gente pôde perceber assim, o cuidado de Deus, né? E aí a gente ficou realmente impactado com a questão do alimento, porque realmente aconteceu esse momento em que o PH ele chegou para mim e falou, cara, e agora? Tem muita gente, o que a gente faz? Eu falei, calma, vai dar tudo certo. E aí a gente começou ali com a voz ativa, gente, vamos organizar a fila, vai acontecer, não sei o quê. E obviamente por uma questão logística ali de espaço, não tinha espaço para todo mundo. Mas a gente, na medida que o pessoal foi se alimentando, eu não sei como, foi aparecendo prato descartável, foi aparecendo bebida, as coisas foram aparecendo. E a gente pôde realmente ver assim, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. A gente estava certamente esperando, né, uma quantidade muito menor, e quando a gente se deparou com todo aquele povo ali, a gente pôde viver uma experiência que há muitos anos atrás o próprio Cristo, né, permitiu aquelas pessoas viverem, né, que foi a multiplicação ali dos pães e dos peixinhos. Então, poxa, se isso não for um milagre, né, eu não sei o que foi, porque não tinha como, não tinha alimento suficiente, não tinha bebida, não tinha espaço suficiente, e a coisa aconteceu, né? Então a gente ficou impactado muito com isso, né? Foi interessante esse momento. Umas 2 semanas antes a gente não tinha nada para ir para frente, a gente não tinha 1 quilo de alimento, a gente não tinha R$1, a gente não tinha nada. A gente tinha feito os orçamentos, tudo, e a gente começou a orar. Deus, ou isso é para provar a nossa fé, de dar
dá o passo que eu boto o chão, ou para tudo e não faz nada. E a gente ficou ali um dia inteiro, assim, Deus nos mostra, nos mostra. E no outro dia, quando a gente acordou, assim, Deus foi provendo, a minha mãe me ligando e mandando foto dos quilos de alimento que a gente tinha ganhado, os Pix que estavam entrando e tudo para aquele projeto acontecer, né? E aquela foi a confirmação do nosso coração real, assim, de vai pra frente, coloca o pé, tenha fé e eu vou fazer o resto. E a gente foi. Que bênção. E para quem tem um projeto e quer saber se isso é ou não de Deus, como discernir? Primeiro na palavra, né? Tu vai pra palavra e se a palavra não é contra nada daquilo que tu quer fazer, tu já tem 50%. E os outros 50% tem em oração. É Deus colocando uma paz no teu coração e não uma paz de que tudo vai dar certo. A paz que Deus coloca no nosso coração é uma paz de vai com medo mesmo. Vai com medo e deixa que eu faça as coisas. Não precisa controlar tudo, né? Então eu acredito que Ele coloca essa paz de talvez dê tudo errado, mas se é com Deus, no final vai dar tudo certo. Amém. Que bênção. E agora aquela mesma perguntinha que a gente fez para o restante. Quem está te olhando aqui e quer tocar um projeto para frente, foi um projeto em unidade com jovens também, da Igreja de Porto Alegre, né? Como fazer, onde fazer, como fazer, né? De forma prática. Eu acho que muitas pessoas estão ligadas ao processo de participar de algum curso, de ter algum treinamento, de precisar fazer algo muito grande para poder dar o passo. E não, eu sempre aprendi que o meu campo missionário é onde eu estou. É na minha casa, é na minha escola, é na minha faculdade, é no meu trabalho. Eu não preciso viajar para outro lugar, eu não preciso sair da minha cidade, eu não preciso sair da minha casa para poder fazer algo para Jesus. Eu posso fazer onde eu estou. Então, eu acho que as pessoas se apegam muito à ideia de eu preciso de um curso evangelístico, eu preciso fazer o curso do fulano que está estourando nas redes sociais. E não. Deus já te deu a Bíblia, que é a melhor ferramenta, e todos os cursos que tu vai fazer é baseado nela. E nas experiências que aquelas pessoas tiveram a partir do momento em que leram aquilo e praticaram aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Então, eu acho que é dar o passo. Ora, confirma se está na Palavra, se aquilo é de Deus, e vai. Não precisa de muitas coisas, não precisa planejar muitas coisas, tu não precisa de uma comida, tu não precisa de um material físico, cara. Às vezes é só sentar na calçada com alguém e perguntar como aquela pessoa tá. Às vezes é só tu falar com aquela pessoa que é excluída da tua escola. Às vezes é só dar uma atenção a mais para aquela pessoa que ninguém no teu trabalho dá. E ali tem o agir de Deus, né? A gente não precisa de coisas grandes, a gente pode começar no pouco a pouco, para que um dia, se Deus nos mandar, a gente vai dar um passo maior. A nossa oração é que a mesma carga que levou o PH, Raíssa, Cassiano, Michele e vários irmãos a agirem sirva de encorajamento. Olhe na sua volta, pois no offline existem muitas oportunidades para servir como Jesus.